Bom dia. Tava olhando o vídeo de ontem e eu não costumo assistir os vídeos que eu gravo. E eu acho que a leitura ficou muito ruim. Tipo, se deu uns atrasos com o vídeo, com coisa mais importante ao áudio. E hoje a gente vai entrar na leitura da Bíblia Católica, a gente vai entrar no livro de Esdras. E eu decidi mudar algumas coisinhas na leitura. Por exemplo, eu vou citar quais capítulos eu tô a partir de agora. E não vou trocar para trás, porque eu acho que isso tem que ser, tá sendo feito, construído assim mesmo, então, né, a gente vai melhorando. Então, a partir de agora, no livro de Esdras, eu vou estar tentando sempre colocar o capítulo ou o título da história aqui que está sendo contada, porque nem sempre, às vezes, na história tem mais às vezes no mesmo capítulo tem mais de uma história que eles vão dando aqui. Então, a gente vai fazer leitura normalmente, mas algumas mudanças. Vocês me desculpem pelos vídeos atrás, se tiverem mais vídeos ainda que estão com atrasos, porque eu não vejo, mas é de coração. O importante é a mensagem sendo passada mesmo da leitura, né? Quem quiser, tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar mensagem aí que a gente tenta ajudar. Então, entrando em Esdras. A primeira unidade é Zorobabel e a primeira volta dos cativos de Babilônia. O decreto de Ciro, capítulo 1. No ano de Ciro, rei dos persas, para cumprir a palavra do Senhor pronunciada por boca de Jeremias, suscitou o Senhor e o Espírito Ciro, rei dos persas. E este a fez publicar em todo o seu reino, até que por escrito esta ordem, dizendo: Eis aqui o que diz o Ciro, rei dos persas. O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele mesmo me mandou me mandou que edificasse um templo em Jerusalém, que é na Judeia. Qual é dentre vós de todo o seu povo? O seu Deus seja com ele. Vá para Jerusalém, que é na Judeia, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Esse mesmo que é o Deus que está em Jerusalém. Todos os varões que tiverem ficado e os lugares onde habitam, os ajudem do lugar onde estão com prata e com ouro, com fazenda, gados, e fora que eles oferecem voluntariamente ao templo de Deus, que é em Jerusalém. Partida do exílio. Os príncipes das famílias paternas de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, todos aqueles cujo coração Deus tinha tocado, se prepararam para ir reedificar o templo do Senhor, que havia em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores e ajudavam com as suas baixelas de prata, de ouro, com seus bens, gados, com seus móveis, fora o que eles tinham oferecido voluntariamente. O rei Ciro entregou também os vasos no templo do Senhor, que Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém, e que entregar por Mitríades, o filho de Gazabar, o deu por conta de Sassabar, príncipe de Judá. E eis aqui o número deles: 30 copos de ouro, 1000 copos de prata, 29 taças, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de segundo tamanho, e outros 1000 vasos. Todos os vasos de ouro e de prata eram 5.400. Todos levou Sabazar, com os que tornaram do cativeiro de Babilônia para Jerusalém. Número de repatriados, capítulo 2. Esses são os filhos da província, que, tendo sido levados cativos para a Babilônia por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, voltaram para Jerusalém e para a Judeia, cada um para a sua cidade. Os que vieram com Zorobabel foram Josué, Neemias, Saraias, Relaias, Mardocai, Belsan, Mesfar, Beguai, Reum, Baana. Eis aqui o número dos varões do povo de Israel. Filhos de Faros, 2.172. Filhos de Cefatia, 305. Filhos de Faat, Moabe, filhos de Josué, de Joabe, 2.812. Filhos de Elão, 1.254. Filhos de Zetua, 945. Filhos de Zacai, 760. Filhos de Bani, 642. Filhos de Babai, 623. Filhos de Asgade, 1.222. Filhos de Adonissão, 676. Filhos de Beguai, 2.056. Filhos de Adim, 454. Filhos de Ater, que vinham de Ezequias, 98. Filhos de Bezai, 323. Filhos de Jora, 112. Filhos de Rassum, 223. Filhos de Gebar, 95.
Filhos de Belém, 123. Homens de Netufa, 53. Homens de Anatote, 128. Filhos de Asmavete, 42. Filhos de Cariatiarim, de Sefira, de Berote, 743. Filhos de Rama e Gaba, 621. Homens, Macma, 122. Homens de Betel e de Rai, 223. Filhos de Nebo, 52. Filhos de Megbis, 156. Filhos de outro, Elão, 1254. Filhos de Harim, 320. Filhos de Lod, de Hadid, de Ono, 720. Filhos de Lod, de Hadid, de Ono, 725. Filhos de Jericó, 345. De Senaá, 3.630. Os sacerdotes. Os filhos de Emer, 1052. Filhos de Fezur, 1247. Filhos de Harim, 1017. Os levitas, os filhos de Josué e de Sedmeel, dos filhos de Odovias, 74. Cantores, os filhos de Asaf, 128. Filhos dos porteiros, os filhos de Selum, os filhos de Áter, os filhos de Telmon, os filhos de Acube, os filhos de Ratita, os filhos de Sobai, por todos, 139. Desculpa. Natineus, os filhos de Sai, os filhos de Rassufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Ceros, os filhos de Siaa, filhos de Fadom, de Lebana, de Hagaba, de Acube, de Agabe, de Senlai, de Hanã, de Gadel, Gaer, Raia, Razim, Vecoda, Gazão, Asa, Faceia, Bezeé, Azena, Munim, Nefuzim, Bakbuk, Racufa, Ratur, Beuslut, Maida, filhos de Arsa, Bercos, Cisara, Tema, Násia, Ratifa, os servos de Salomão, os filhos de Sotai, filhos de Soferete, filhos de Faruda, de Jaala, de Dercom, Gedel, Safatia, Ratil, Forquerete, Azebaim, Ami, Natineus, eram os filhos e os servos de Salomão. Esses todos eram 392. Estes foram os que tiveram de Teumala, de Telharsa, de Querube e de Adom e de Eber, e que não puderam mostrar qual era a casa de seus pais e sua linhagem, se acaso eram de Israel. Os filhos de Dalaia, de Tobias, Necoda eram 652. Aos de Acós, de Berzlai, Galaad, que foi chamado seu nome, estes buscaram o livro da sua genealogia e não acharam, então foram excluídos do sacerdócio. A Tersata lhes intimou que não comessem do santo dos santos até que levassem um pontífice douto e perfeito. Toda essa multidão era como um só homem e compreendia 42.360 pessoas, sem falar nos seus servos, nas suas servas, que eram 7.337, entre eles haviam 200 cantores e cantoras. Seus cavalos eram 736, seus machos 245, seus camelos 435 e seus jumentos 6.720. Alguns dos chefes das famílias, tendo entrado no templo do Senhor, que estava em Jerusalém, fizeram oferendas espontâneas à casa de Deus para reedificar no seu lugar. Deram, conforme suas forças, para a despesa da obra, 61.000 soldos de ouro, 5.000 minas de prata, 100 vestimentas sacerdotais. Os sacerdotes, pois os levitas e os do povo, os cantores, os porteiros, os natineus, se estabeleceram nos seus territórios, e todo o povo de Israel ficou nas suas cidades. Restauração do altar e do culto. Capítulo 3. Tinha, pois, chegado o 7º mês, e os filhos de Israel estavam nas suas cidades. Ajuntou-se, porém, o povo todo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Josué, filho de Josedeque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem nele holocaustos, conforme o que estava escrito na lei de Moisés, homem de Deus, e colocaram o altar de Deus sobre as bases, ainda que os povos dos países confinantes procuravam tolhê-los, e lhe ofereceram ao Senhor sobre o altar o holocausto da manhã e da tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, bem assim como está prescrito, e ofereceram o holocausto de cada dia, segundo a ordem, conforme o que estava mandado para observar dia por dia. E depois disso,
ofereceram o holocausto que estavam consagrados ao Senhor, e em todas as solenidades que estavam consagradas, em todas aquelas que ofereciam voluntariamente donativos ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer o holocausto. Fundamentos do templo. Mas ainda não tinham lançado os fundamentos do templo de Deus. Deram, pois, dinheiro aos cantineiros e pedreiros, pão e vinho, azeite a sidônios e aos tírios, para que trouxessem madeiras de cedro do Líbano ao mar de Jope, conforme o que lhe havia ordenado Ciro, rei dos persas. Segundo ano da chegada deles ao templo de Deus em Jerusalém, no 2º mês começaram Zorobabel, filho de Salatiel, e Josu, filho de Josedeque, e outros seus irmãos sacerdotes, levitas, e todos os que tinham vindo do cativeiro para Jerusalém. E constituíram levitas de idade de 20 anos e daí para cima, para apressarem a obra do Senhor. Apresentou-se Josué e seus filhos, seus irmãos, Sedmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para darem pressa aos que trabalhavam no templo de Deus. Assim também os filhos de Renadade, aos seus filhos, seus irmãos, que eram levitas. Lançados, pois, alicerces do templo do Senhor pelos pedreiros, apresentaram-se sacerdotes revestidos dos ornamentos com as trombetas, e os levitas filhos de Asaf com tímbales, para louvarem a Deus com o salmo de Davi, o rei de Israel. Cantavam hinos, publicavam a glória do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia sempre foi sobre Israel. Todo o povo também levantava grandes clamores, louvando o Senhor. Por se terem lançado os fundamentos do templo do Senhor, e muitos dos sacerdotes e dos levitas e dos chefes das famílias e os anciãos que tinham visto o primeiro templo. Quanto à sua vista, se tinham lançado os fundamentos desse templo e choravam dando grandes vozes. Muitos levantavam a voz, gritando de contentamento. Não é choravam, eu acredito que seja oravam. Acho que tem hora que tem umas traduções, algumas palavras aqui que eu já vi que são... Não sei se, às vezes, pela impressão ou pela tradução, não sei se a edição às vezes passou, né? Mas, enfim, se for choravam, tudo bem. Se for oravam... Ninguém podia discernir os gritos dos que se regozijavam, nem a voz de choro do povo. Então, choravam mesmo. Porque o povo gritava confusamente, com grande clamor, e o sonido retinia ao longe. Hostilidade dos vizinhos, capítulo 4. Os inimigos, porém, de Judá e de Benjamim, souberam que os filhos do cativeiro edificaram o templo do Senhor Deus de Israel, e vindo ter com Zorobabel e com os chefes das famílias, lhes disseram: Deixai edificar convosco, porque nós buscamos o vosso Deus, assim como vós, e nós lhe temos sempre imolado vítimas desde o templo de Azor e Adã, rei da Síria, que mandou para aqui. Zorobabel e Josué e os outros chefes das famílias de Israel lhe responderam: Não nos convém edificar convosco a casa do nosso Deus, mas nós mesmos sós a edificaremos ao Senhor nosso Deus, como Ciro, rei dos persas, nulo há ordenado. Sucedeu, pois que todo o povo da terra impedisse o trabalho do povo de Judá e os inquietasse na obra. Ganharam também por dinheiro contra eles conselheiros para arruinarem o seu projeto durante o tempo de Ciro, rei dos persas, até o reinado de Dário, rei dos persas. Mas no reinado Assuero, quando ele começou a reinar, ofereceram por escrito uma acusação com os habitantes de Judá e de Jerusalém. No reinado de Artaxerxes, escreveu Bezelão, Mitríades e Tabeel, e outros que eram do conselho destes, a Artaxerxes e rei dos persas. E a carta de acusação era escrita em siríaco, e se lia na língua dos sírios. Reum Belten, Samsai, o secretário, escreveram de Jerusalém uma carta aos reis de Artaxerxes, do teor com o seguinte teor. Reum Belten, perdão que eu me perdi. Reum Belten e Sansai, secretário e outros seus conselheiros, os gineus e os afarsataques, os terfaleus, os arfazeus, hercueus e os babilônios, suanseneques e dievos, elamitas e outros dentre as nações que o grande e glorioso Arsenafar transportou, e que ele fez morar em paz na cidade de Samaria e outras províncias da banda além do rio. Esta é a cópia da carta que lhe mandaram. Ó rei Artaxerxes, os teus servos varões que habitam da banda além do rio te enviaram saudar. Saiba, o rei, que os judeus que transitaram do pé para ti
de ti para nós, vieram a Jerusalém, cidade rebelde e péssima, que reedificaram construindo seus muros e reparando as paredes. Agora, pois seja notório ao rei que esta cidade seja reedificada e os seus muros restaurados, não pagarão mais tributos nem rendimentos anuais. Esta perda chegará até os reis. E nós, lembrando-nos do sal que comemos em palácio, julgando como coisa injusta ver os prejuízos do rei, por isso mandamos o aviso ao rei, para que examines os livros das histórias dos seus predecessores, acharás escritos nos seus comentários e saberás que essa cidade é uma cidade rebelde, inimiga dos reis das províncias e que de tempos antigos, sem nela excitado guerras, pelo também que foi a cidade que já foi destruída. Nós, pois, declaramos ao rei, se essa cidade for reedificada e os seus muros restabelecidos, não possuirás a terra da banda além do rio. Resposta da corte. O rei respondeu a Reum Beltaim, a Sansai, secretário, aos habitantes de Samaria, que deram o conselho deles, e aos mais que moravam na banda além do rio, desejando-lhes saúde e paz. A acusação que vós nos enviastes foi manifestamente lida na minha presença, e foi ordenado por mim que se examinassem as memórias e acharam que de tempos antigos se tem essa cidade revoltado contra os reis e que nela se tenha citado sedições e guerras, porque em Jerusalém houve reis muito valentes que também foram senhores de todas as terras que estão da outra banda do rio, e que recebiam também delas tributos e impostos e rendimentos. Agora, ouvi o que eu te ordeno. Embaraçai esses homens que não rendifiquem essa cidade até que eu não mande o contrário. Vede, não sejais negligentes em executar essa ordem, e não suceda crescer pelo mal, pouco a pouco, contra o interesse dos reis. A cópia, pois, desse edito rei Artaxerxes foi lida diante de Reum Beltaim, Sansai, secretário dos seus conselheiros. A grã pressa foram levar a Jerusalém aos judeus que lhe impediram a mão armada à obra. E então, interrompida a obra da casa do Senhor em Jerusalém, ele não se trabalhou nela até o 2º ano do reinado de Dário, rei dos persas. Recomeçaram as obras do templo. Profetaram o profeta Ageu e Zacarias, filho de Ado, profetizando em nome do Deus de Israel aos judeus que estavam na Judéia e em Jerusalém. Então deram pressa Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, e começaram a edificar o templo de Deus em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que o ajudavam. E no mesmo tempo veio ter com eles Tatanai, que era chefe da banda além do rio, e Estarbuzanai, além dos seus conselheiros. E eles lhes disseram assim: quem vos aconselhou que edificasseis esse templo e que recebesseis os muros? Ao que nós lhe respondemos, nomeando os homens que eram autores daquela edificação. Mas Deus olhou favoravelmente para os anciãos dos judeus e não puderam tolhê-los. Entretanto, determinou-se que não participasse o negócio a Dário, e então os judeus respondessem àquela acusação. Relatório enviado ao rei. Eis aqui a cópia da carta que o rei Dário mandaram a Tatanai, governador da província, além do rio, e Estabuzanai e seus conselheiros, os Arfazaques, que habitavam na banda além do rio. A carta que eles mandaram era escrita nesses termos: ao rei Dário toda a paz. Saiba, o rei, que nós fomos a província da Judéia, a casa do grande Deus que se está edificando de pedras toscas e onde estão pondo sobrados sobre as paredes. Essa obra edifica com grande cuidado e se adianta nas suas mãos. Nós, pois, nos informamos daqueles anciãos e lhes dissemos assim: quem vos deu poder para edificardes esta casa e para restaurardes esses muros? Perguntamo-lhes também pelos seus nomes, para os declararmos. E escrevemos os nomes daqueles varões, que são eles entre os principais. Eles vos responderam dizendo: nós somos servos do Deus céu e da terra e reedificamos um templo que há muitos anos tinha sido fundado e que um grande rei de Israel tinha edificado e construído. Mas depois que os nossos pais provocaram a ira do Deus do céu, ele nos entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na Caldeia, o qual destruiu também para essa casa e transportou seu povo para a Babilônia. No 1º ano, porém, de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro com um edito para que esta casa de Deus se edificasse, porque também os vasos de ouro e de prata do templo de Deus, que Nabucodonosor tinha levado do templo que estava em Jerusalém, transportara para o templo da Babilônia. Tirou o rei Ciro do templo de Babilônia e foram dados a Sassabazar, a quem o rei também nomeou príncipe, e lhe disse: toma esses vasos, vai
e põe no templo que havia em Jerusalém. Reedifique-se a casa de Deus no mesmo lugar onde estava. E então, pois veio a Sassabazar a Jerusalém e pôs os fundamentos do templo de Deus em Jerusalém, e de então para cá está edificando e ainda não está acabado. Agora, pois se parece bem ao rei, mande que se examine na real biblioteca que está em Babilônia se é verdade que o rei Ciro ordenou que se reedificasse essa casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso, nos faça saber qual sua real vontade. Tá. Reescrito do rei Davi. Então, deixa eu chegar pra cá, será que melhora? Então o rei Davi mandou. Examinaram na biblioteca dos livros que estavam depositados em Babilônia e achou-se em Ecbatana, que é um castelo da província média de um livro, onde estava escrita a seguinte memória. No primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro ordenou que a casa de Deus, que é em Jerusalém, fosse reedificada no lugar onde oferecessem sacrifícios e que pusessem os fundamentos que sustentem a altura de 60 côvados de alto e a largura de 60 côvados, 3 fiadas de pedras por polir e do mesmo modo fileiras da maneira nova, e que a despesa se fizesse da casa do rei, e que se restituíssem também vasos de ouro e prata do templo de Deus, que Nabucodonosor tirava do templo de Jerusalém, que levava para a Babilônia, que se reconduzissem para o templo de Jerusalém, para o seu lugar, o qual também puseram no templo de Deus. Agora, pois vós, Tatanai, governador das terras que estão além do rio, Estarbozanai, vossos conselheiros, os afarzaqueus, que viveis além do rio, retirai-vos longe dos judeus e deixai que ele se faça aquele templo pelo chefe dos judeus e pelos anciãos, para que edifiquem aquela casa de Deus o seu lugar. E que, tendo também ordenado como é que se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus para que se reedifique a casa de Deus, e vencer aqui do bolsinho do rei, isto é, os tributos que se pagam da terra além do rio, que se dê com a pontualidade daqueles homens o que for necessário para as despesas, para que não embarace a obra, e que, sendo necessário, lhe dê todos os dias novilhos e borregos e cabritos para se oferecerem um holocausto ao céu, o trigo, o sal, o vinho, o azeite, conforme o rito dos sacerdotes que assistem em Jerusalém, para que não haja coisa alguma motivo de queixa, e oferecer um sacrifício ao Deus do céu, e roguem pela vida do rei e de seus filhos. Portanto, foi por mim decretado que todo homem que contravier a este dito se arranque um pau da sua casa e se levante em alto e o preguem nele, e a sua casa seja confiscada. E o Deus que estabeleceu o seu nome naquele lugar dissipe todos os reinos e o povo que estender a mão para contradizer e destruir a casa aquela casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, ordenei esse edito e quero que ele se cumpra pontualmente. Término da inauguração do templo. Tatanai, pois o governador do território além do rio, e Estarbozanai e seus conselheiros, conforme havia ordenado o rei Dário, assim executaram. E os anciãos dos judeus edificavam e eram bem-sucedidos, conforme a profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ado. E edificaram e construíram o edifício pelo mandado de Deus de Israel e pela ordem de Ciro e de Dário e dos Artaxerxes, rei dos persas. E completaram esta casa de Deus no dia 3 do mês de Adar, que é o 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes, levitas, mais filhos que tinham voltado do cativeiro, fizeram a dedicação da casa de Deus com regozijo. Ofereceram para a dedicação da casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 borregos, 12 bodes pelo pecado de todo Israel, conforme o número das tribos de Israel. E estabeleceram sacerdotes nas suas ordens e levitas nos seus turnos sobre as suas obras de Deus em Jerusalém, segundo o que está escrito no livro de Moisés. Celebração da Páscoa. E os filhos de Israel, que eram tornados do cativeiro, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem.
Todos os puros imolaram a Páscoa para que os israelitas tornados do cativeiro, e para os sacerdotes, seus irmãos, e para si mesmos. E os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, começaram a Páscoa, e todos aqueles que se tinham separado da corrupção dos povos dos países unidos a eles, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Fizeram a solenidade dos asmos por 7 dias com júbilo, porque o Senhor tinha enchido de contentamento e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles para este os ajudar na obra da casa do Senhor. E perdi aqui. Do Senhor Deus de Israel. Segunda leva de repatriados e reformas de Esdras. Essa é a segunda unidade. Capítulo 7. Esdras em Babilônia. Depois dessas coisas no reinado de Artaxerxes, rei dos persas, Esdras, filho de Saraia, filho de Azarias, filho de Osias, filho de Selum, filho de Sadoc, de Aquitobe, de Amarias, de Azarias, Mariote, Zerarias, Ozi, Bossi, Abisué, Finéias, Eleazar, Aarão, que foi o primeiro pontífice, o mesmo Esdras veio de Babilônia e ele era escriba expedito na lei de Moisés que o Senhor Deus tinha dado a Israel. O rei, conforme a mão do Senhor Deus era com ele, lhe concedeu o que pediu. Muitos dos filhos de Israel e dos filhos dos sacerdotes e dos filhos dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus vieram para Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes. E chegaram a Jerusalém no 5º mês 7º no ano deste rei, porque ele partiu em Babilônia no 1º dia do mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porque a mão favorável de Deus era com ele, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e ensinar em Israel os seus preceitos e as suas ordenanças. Reescrito de Artaxerxes e Esdras. Esta é a cópia da carta de edito que o rei Artaxerxes deu a Esdras, sacerdote, doutor instruído nas palavras e nos preceitos do Senhor e nas cerimônias que ele prescreveu a Israel. Artaxerxes, rei dos reis, a Esdras, sacerdote, doutor eruditíssimo na lei de Deus do céu e saúde. Tenho decretado que no meu reino todo aquele povo de Israel e todos os sacerdotes e dos levitas que queriam ir para Jerusalém vá contigo, porque tu és o enviado pelo rei e pelos seus 7 conselheiros para visitares a Judéia e Jerusalém segundo a lei do teu Deus, que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros ofereceram espontaneamente ao Deus de Israel, cujo tabernáculo está em Jerusalém. Toda a prata e ouro que achares e toda a província de Babilônia e o povo que quiser oferecer e tudo que os sacerdotes espontaneamente oferecerem à casa de Deus, que está em Jerusalém, recebe-o com liberdade e compra diligentemente com este dinheiro novilhos, carneiros, borregos, hóstias e as suas libações. Oferece sobre o altar do templo vosso Deus, que está em Jerusalém. Mas se tu e teus irmãos achaste por bem dispor de qualquer outra sorte o resto da prata e do ouro, obrai conforme a vontade do vosso Deus. Os vasos também que te foram dados para o ministério do templo do teu Deus, entrega-os na presença de Deus em Jerusalém. E ainda para os demais, coisas que forem necessárias para a casa do teu Deus, tudo quanto for preciso para se despender, dar-se-á do tesouro e da câmara do rei por mim. Eu, o rei Artaxerxes, ordenei e mandei todos os tesoureiros do erário público que estão além do rio, que tudo que vos pedir Esdras, sacerdote, doutor da lei do céu, los deis sem demora, até a quantia de 100 talentos de prata e até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e o sal sem medida. Tudo o que pertence ao rito de Deus do céu se dê pontualmente na casa do Deus do céu. Não suceda irar-se contra ele o reino do rei de seus filhos. Nós vos declaramos também no que tocante a todos os sacerdotes, levitas e cantores, porteiros, netineus, ministros da casa de Deus, vós não tereis poder de impores nem talha nem tributo, nem outros encargos sobre eles. E tu, Esdras, segundo a sabedoria que recebeste do teu Deus, estabelece juízes e presidentes que julguem todo o povo que está além do rio, isto é, todos aqueles que conhecem a lei do teu Deus, e ensina também com liberdade aos que a ignoram.
E todo que não observar exatamente a lei do teu Deus e a ordenação do rei será condenado à morte ou ao deserto de alguma multa sobre os bens ou certamente à prisão. Bendito seja o Senhor de nossos pais, que pôs o coração do rei neste pensamento de glorificar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que mostrou em mim a sua misericórdia diante do rei e dos seus conselheiros, diante de todos os príncipes poderosos da corte do rei. Portanto, confortado eu da mão do Senhor Deus, que estava sobre mim, ajuntei os primeiros de Israel para virem comigo. A comitiva. Estes são, pois, os chefes das famílias e a genealogia daqueles que vieram comigo de Babilônia no reinado de Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Harto, de Sequenias, Faros, Zacarias, e contaram-se eles 150 homens, dos filhos de Faate, Moabe, Elionai, filho de Zaré, e com ele 200, dos filhos de Sequenias, de Ezequiel, e com ele 300, dos de Adã, Abed, filhos de Jonatã, 150, Alão, Isaías, filho de Ataia, 70, dos filhos de Safatanias, Ebedia, filho de Miguel, 80. Dos de Joabe, Obedia, filho de Jaiel, e com ele 218 homens. De Seomite, filho de Zosifas, 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, 128. Dos filhos de Asgá, de Jonã, filho de Ectã, e com ele 110. Dos filhos de Adonição, que eram os últimos, são seus nomes: Elifelete, Jeiel e Samaias, com eles 70 homens, dos filhos de Begui, Utai e Zacur, com eles 70. Preparativos para a partida. Eu os congreguei junto do rio, que corre para a Ava, e ficamos ali 3 dias, e busquei entre o povo e os sacerdotes, homens dos filhos de Levi, e não achei aí. Enviei, pois, Eliezer e Ariel e Semeias, e Eunatã e Jaribe e outro, Eunatã e Natã, Zacarias, Mosolão, que eram dos chefes, Joiaribe e Eunatã, que eram sábios. Eu os enviei a Edo, que era o chefe no lugar de Casfia, e lhes pus na boca as palavras que deviam dizer a Edo e os natineus, seus irmãos, no lugar de Casfia, para os trazerem os ministros das casas do nosso Deus. E como a mão favorável do nosso Deus era sobre nós, eles nos trouxeram um homem doutíssimo dos filhos de Mooli, filho de Levi, filho de Israel. Sarabias com seus filhos e seus irmãos eram 18. Asabias com eles Aías dos filhos de Merari e seus filhos é que eram 20. Dos natineus que Davi e os príncipes tinham instituído para o ministério dos levitas, 220 natineus, todos estes distinguidos pelos seus nomes. E estando junto ao rio, a Ava, publiquei ali um jejum para humilharmos diante do Senhor nosso Deus e para lhe pedirmos uma feliz jornada para nós e para os nossos filhos, para tudo que levávamos conosco. Porque tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de gente de cavalo que nos defendesse dos nossos inimigos pelo caminho. Porque tínhamos dito ao rei: a mão de nosso Deus é sobre nós todos e que os que buscam em bondade, e o seu império, o seu poder e o seu furor é sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e fizemos por isso oração ao nosso Deus, e tudo sucedeu com felicidade. Eu escolhi 12 dentre os primeiros sacerdotes, Sarabias e Asabias, e com eles seus 10 de seus irmãos. Pesei diante deles a prata e o ouro, e os vasos consagrados da casa do vosso Deus, que o rei e seus conselheiros, os seus príncipes e todos os que tinham achado em Israel haviam oferecido. Eu entreguei nas mãos o peso de 650 talentos de prata, 100 vasos de prata, 100 talentos de ouro, 20 taças de ouro, que tinham do peso 1000 soldos dos vasos de um bronze, muito caro e brilhante, tão belos como ouro. E eu lhes disse: vós sois os santos do Senhor, e santos são os vasos e a prata e o ouro que foi espontaneamente oferecido ao Senhor Deus de nossos pais. Vigiai e guardai-os, até que peseis em Jerusalém na presença dos príncipes e sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel, para se conservarem no tesouro da casa do Senhor. E os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata e do ouro dos vasos para o levarem em Jerusalém na casa do Senhor nosso Deus. Partida de Babilônia. Partimos
depois do rio, no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus foi sobre nós e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que armavam as ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém, ficamos ali 3 dias, e no dia 4 se pesou a prata, o ouro, os vasos na casa do Senhor Deus, por mãos de Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele, Eleazar, filho de Finéias, e com eles, Josabede, filho de Josué, Nodaia, filho do levita Benó, e tudo conforme sua conta em peso. Então se descreveu todo o peso. Também, dos filhos da transmigração que tinham voltado do cativeiro oferecendo holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo o povo de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes pelo pecado, tudo em holocausto. Entregaram os editos do rei aos sátrapas que eram da corte do rei, os governadores de além do rei exaltaram o povo e a casa de Deus. Escândalo de matrimônios mistos. Capítulo 9. Depois de sucedidas essas coisas, vieram à minha presença os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se separarem dos povos desse país e nem de suas abominações, a saber, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos amonitas, dos moabitas e dos egípcios e dos amorreus. Porque eles tomaram das suas filhas para si seus filhos e misturaram a linhagem santa com os povos destas terras. Até os príncipes e os magistrados encontraram nessa primeira transgressão. Quando ouvi essas palavras, rasguei a minha capa e a minha túnica e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e eu senti-me triste. E se juntaram ao pé de mim todos os que temiam a palavra de Deus de Israel por causa da transgressão daqueles que tinham tornado do cativeiro, e eu preservava assentado e triste até o sacrifício da tarde. E ao sacrifício da tarde eu me levantei da minha consternação, e transgrada a minha capa e a minha túnica, meu Deus, me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor Deus e disse: meu Deus, eu estou confundido e envergonho-me de levantar a minha face para ti, porque todas as nossas iniquidades se multiplicaram sobre as nossas cabeças, e os nossos delitos cresceram até o céu. Desde o tempo de nossos pais, e nós mesmos também temos cometido erros graves até o dia de hoje. E também as nossas iniquidades temos sido entregues, e nós e os nossos reis e os nossos sacerdotes nas mãos dos reis da terra, entregues à espada e ao cativeiro, à rapina e à confusão de nossos rostos, bem como ainda hoje o estamos. Agora, como há pouco e por um momento têm sido admitidos nossos rogos pelo Senhor nosso Deus, para que nos ficassem algumas relíquias e se nos dessem uma pequena estaca no seu santo lugar, e nos alumiasse os olhos do nosso Deus, e nos desse algum tempo de vida da nossa escravidão. Porque nós somos escravos, e o nosso Deus não nos desamparou no nosso cativeiro, mas antes nos fez achar misericórdia diante do rei dos persas, para nos dar a vida e para sublimar a casa do nosso Deus, e para reedificar depois da sua dissolução, para nos deixar uma sebe em Judá e em Jerusalém. Agora, Deus nosso, que diremos nós depois disso, depois que nós temos violado os seus mandamentos, o que tu tinhas dado pelos profetas teus servos, dizendo: a terra que vós ides possuir é uma terra imunda, segundo a imundice dos povos e das outras terras, com abominações de que eles a enchem de uma extremidade à outra com sua hediondez. Por isso, não deis vossas filhas a seus filhos, e não tomeis as suas filhas para os vossos filhos. Não procureis jamais nem a sua paz e nem a sua prosperidade, para que venhais a ser poderosos, e para que comais bens desta terra, e para que tenhais por herdeiros a vossos filhos para sempre. Mas depois de tudo que nos tem sucedido por causa das vossas desornadíssimas obras e dos vossos grandes pecados, tu, ó nosso Deus, nos livraste da nossa iniquidade e nos salvaste como nós o vemos hoje, para que nós não violássemos os teus mandamentos, nem celebrássemos matrimônios com os povos dados a estas abominações. Porventura, estarás tu irado contra nós até nos perderes inteiramente por sem nos deixares nenhum resto do povo para que se salve. Senhor Deus de Israel, tu és justo, porque nós fomos deixados para sermos salvos como nós hoje o vemos. Eis aqui estamos nós, delinquentes diante de ti, pois depois disso não se pode estar na sua presença. Reforma de Esdras, capítulo 10.
Orando, pois assim, Esdras, e implorando, chorando e jazendo prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão do povo de Israel, de homens e mulheres, de meninos, se juntou ao pé dele. E o povo derramou um mar de lágrimas. E respondeu Sequenias, filho de Jeiel, dos filhos de Elão, e disse para Esdras: Nós temos prevaricado contra o nosso Deus, e tomamos mulheres estrangeiras das nações da terra. Mas agora, se disto Israel se arrepende, façamos um concerto com Deus, nosso Senhor Deus, que lançaremos fora todas as mulheres e o que delas são nados, conformando-as com a vontade do Senhor, com a vontade do Senhor e com as do que reverenciam os preceitos do Senhor nosso Deus. Faça-se segundo a lei. Levanta-te a ti, pertence determinar, e nós seremos contigo. Cobra alento e obra. Levantou-se, pois, Esdras, e obrigou com juramento os príncipes, os sacerdotes, dos levitas e a todo Israel que fariam com que se acaba de dizer, e eles o juraram. E levantou Esdras diante da casa de Deus, foi à casa de Joanã, filho de Eliacibe, entrou ali, não comeu pão e nem bebeu água, porque chorava o pecado daqueles que tinham voltado do cativeiro. Deitou-se de pregão, e deitou-se pregão em Judá e em Jerusalém a todos os filhos que tinham vindo do cativeiro, para que se juntassem em Jerusalém, e que todo o que se não achasse dentro de 3 dias, conforme a ordem dos príncipes e anciãos, se lhe tomariam todos os seus bens e seria lançado fora do ajuntamento dos que tinham vindo do cativeiro. Assim, concorreram todos os homens de Judá, de Benjamim, dentro de 3 dias a Jerusalém, no dia 20 do 9º mês. E todo o povo se pôs quieto no terreiro do templo de Deus, tremendo por causa de seus pecados e por causa das chuvas. E levantou-se o sacerdote Esdras e lhes disse: Vós tendes transgredido e vos casastes com mulheres estrangeiras para acrescentardes mais os delitos de Israel. Agora, pois dais glória ao Senhor de nossos pais e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos da terra e das mulheres estrangeiras. E toda a multidão respondeu, disse em alta voz: Faça-se assim segundo o que tem nos dito. Mas porque o povo é grande e é tempo de chuva, não podemos estar de fora. E isto não é obra de um dia nem 2, porque temos gravissimamente pecado nisso. Estabeleçam-se uns chefes dentre toda a multidão, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, venham em tempos determinados, e com eles os anciãos e os magistrados de cada cidade, até que se aparte de nós a ira de nosso Deus por causa do pecado. Foram estabelecidos para isso Jonatã, filho de Azael, e Jaazia, filho de Tecoé, e os ajudaram os levitas Mosolão e Sebetai. Assim, o fizeram os filhos que tinham vindo do cativeiro. O sacerdote Esdras e os chefes das famílias foram às casas dos pais deles, e todo pelos seus nomes, e se assentaram no 1º dia do 10º mês para averiguar a coisa. E levaram a fazer conta de todos os varões que tinham tomado, as mulheres estrangeiras, e até o 1º dia do 1º mês. Dos filhos dos sacerdotes, achou-se que tinha casado com mulheres estrangeiras estes. Dos filhos de Josué, os filhos de Josedeque e seus irmãos, Maazia e Eliezer e Jaribe e Godolia. Conviveram em lançar fora suas mulheres e ofereceram carneiro do rebanho pelo seu delito. Dos filhos de Emer, Anani e Zebedia. E dos filhos de Harim, Maazia, Elias, Semeia, Jeiel e Osias. Dos filhos de Fezur, Elioenai, Maazia, Ismael, Natanael, Josabede e Elasa. Os filhos dos levitas, Josabede, Semei, Selais, que por outro nome se chama Calita, Fataia, Judá e Eliezer. E dos cantores, Eliacibe. Dos porteiros Selum, Telém e Uri. Do povo de Israel, dos filhos de Faros, Remeia, Gesia, Melquia, Miamim, Eliezer, Melquia e Baneia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jerimote, Elia. Dos filhos de Zetua, Elionai, Elisabe, Montania, Jerimute, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Hanania, Zabai, Atalai. Dos filhos de Bani,
Mosolão e Meluque, Adai e Jazube, Saul e Ramote. Dos filhos de Fátima, Moabe, Edna e Calau, Banaias, Maazias, Matanias, Bezaleel, Benuí e Manassés. Dos filhos de Eren, Lizer, Josué, Melquias, Semeia, Simeão, Benjamim, Maloque, Samarias. E dos filhos de Rassom, Matanai, Matata, Zabade, Elifelete, Germai, Manassés e Semei. Dos filhos de Bani, Maadi, Anrã e Vel, Banéias, Badaias, Quelial, Vânia, Marimute, Eliacib, Matanias, Matanai e Jazi, Bani e Benui, Semei e Salmias, Natã e Adaias, e Mecnebai, Cisai, Sarai, Ercel, Selemaú, Semeria, Selum, Maria e José. Dos filhos de Nebó, Jeiel, Matatias, Zabade, Zabina, Gedu e Joel e Banania. Todos esses tinham tomado mulheres estrangeiras, e dessas haviam mulheres que tinham tido filhos.